Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, citado nos escritórios do Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura, e hoje nós vamos falar sobre como os progressistas corrompem o evangelho e como as esquerdas leem a Bíblia. Tema polêmico, muito convidativo em tempos de eleição, mas é também o tema desse livro recém-publicado pela editora Fiel, chamado Outro Evangelho, uma resposta ao cristianismo progressista. Escrito por Alisa, não sei, Childers. Minha pronúncia do inglês é uma porcaria. Vocês viram aí pela entrevista com o Mike Cosper. I personally translated and made subtitles to Mark Driscoll preaching cuts. Mas é um livro que eu li recentemente, é apresentado no Brasil pelo Franklin Ferreira e possui o prefácio do Lee Strobel. Lee Strobel é alguém que mora no meu coração, foi importantíssimo no começo da minha fé. E o livro talvez lhe engane um pouco na capa, pelo título e pelo contexto cultural do Brasil. Você pode achar que o livro é uma coisa, ele é outra. Então deixa eu lidar com esse assunto e eu tenho certeza que ele vai ser abençoador para a sua vida. Agora eu estou aliviado. A linguagem teológica e a linguagem política muitas vezes se misturam, certo? E a gente sempre tem que conseguir separar as coisas. Por exemplo, se alguém diz que é liberal, isso pode significar algumas coisas diferentes. Por exemplo, eu sou um pastor e eu sou liberal em termos econômicos. Eu não sou liberal em termos teológicos. Eu acredito em uma economia aberta e por isso eu me classificaria como um liberal. Agora, em termos de leitura da escritura, de aproximação da escritura, eu sou um fundamentalista, um conservador. Eu não sou um liberal na leitura bíblica. Um teólogo liberal é um teólogo que não acredita na literalidade da Bíblia, não acredita na ressurreição histórica de Jesus e vários outros fatores assim. Então, se alguém chega e diz, eu sou um teólogo liberal, você tem que perguntar o que é que isso significa. É um teólogo que é liberal economicamente, é um teólogo que é liberal politicamente, e a mesma coisa acontece às esquerdas. Alguém pode dizer, eu sou um teólogo progressista, e isso pode significar duas coisas. Pode significar que você é um teólogo que tem uma postura política de esquerda, progressista, mas também pode ser um teólogo razoavelmente conservador, sendo um teólogo de esquerda, dentro de uma perspectiva política. Mas isso também pode significar algo sobre o modo como você lê a escritura, porque você pode ter uma leitura progressista da Bíblia. É lamentável. E é esse o grande tema do livro da Alisa Childers. Alisa Childers. A Alisa vai tratar sobre leituras progressistas da Bíblia, que geralmente estão associados, sim, à política de esquerda e uma forma progressista também de observar o mundo. A Alisa não vai argumentar isso no livro, mas a gente sabe que nem todo crente economicamente progressista vai ter uma leitura progressista da Bíblia, mas todos que possuem uma leitura progressista da Bíblia vai ser de uma perspectiva política progressista. Pelo menos eu não consigo imaginar um caso diferente por aí. Pelo menos a minha experiência aponta para isso. O livro é recheado de histórias, ele é apresentado como um grande drama pessoal de batalha pela fé. Ela narra as experiências dela, é muito interessante que ela conta sobre um período na igreja dela em que o pastor a chamou e chamou um grupo de cristãos que ele julgava mais maduros, mais espirituais, para uma sala especial de aprendizado. E ali havia basicamente uma aula de desconstrução da fé, onde o pastor parecia não ter muita certeza da própria teologia, onde o pastor parecia não ter muita certeza da própria existência de Deus, da ressurreição de Jesus. Vários pecados eram ressignificados como práticas naturais, como no caso da homossexualidade, e a autora, junto com seu marido, viveu aquela experiência de forma extremamente assustada. E ela vai apresentar essa experiência como parte de um processo norteador da narrativa dela no livro, mostrando os perigos disso que ela chama de um evangelho progressista. E ela vai apresentando uma perspectiva conservadora da escritura dentro de um texto extremamente fluido, agradável e fácil de ler. No capítulo 1, chamado Crise de Fé, ela diz o seguinte: os cristãos progressistas tendem a evitar absolutos e estão tipicamente em desacordo com os credos ou declarações de fé. E diante dessas batalhas que surgem negando as questões básicas do cristianismo, ela diz, na verdade, até onde posso pensar, o cristianismo é o único sistema religioso que depende de um acontecimento histórico, a ressurreição de Jesus, a qual é um fato e não fake news. E ela diz, ou Deus existe ou não existe, ou a Bíblia é a sua palavra ou não é, ou Jesus foi ressuscitado dentre os mortos ou não foi, ou o cristianismo é verdadeiro ou não é. Não há a minha verdade quando a verdade vem de Deus. Foi Chesterton quem comentou que haveria um tempo que os homens seriam tão humildes que eles não iam acreditar mais sequer na tabuada de multiplicar. O cristianismo progressista é um tipo de cristianismo que assume uma humildade demoníaca, né? De que não se assume mais verdades absolutas, o que leva a uma descrença até mesmo nas verdades
do próprio evangelho. Por outro lado, o cristianismo conservador e bíblico crê em verdades absolutas. Claro, a gente tem que ter uma dose de humildade para compreender que a nossa interpretação dos fatos nem sempre representa os fatos como eles realmente são, mas é por isso que a gente tem uma grande comunidade, uma grande igreja, um grande grupo de arena pública de debates, de questionamentos, de revisão teológica, que nos leva cada vez mais a essa busca pela verdade, ao ponto de podermos dizer que existem verdades em vários pontos da teologia. A autora é muito sagaz porque ela vai mastigar temas teológicos muito complexos em uma linguagem muito simples. Por exemplo, nos primeiros capítulos ela vai discutir sobre cânon. Ela vai citar materiais teológicos robustos, como o Heresia da Ortodoxia, um material que eu já citei várias vezes aqui ao longo da história do canal. É um livro teológico bem robusto, um tanto difícil, escrito por um grande público, mas é para um grande público interessado em temas mais acadêmicos. Aqui ela vai destrinchar essas questões e apresentar sobre cânon, sobre apócrifos, sobre outros documentos que são encontrados, que o pessoal adora. Encontraram o Evangelho de Maria Madalena e não sei o que. E ela vai deixar isso mais simples para explicar por que é que a gente assume o cânon como ele é, ao invés de seguir essas perspectivas meio frouxas acerca do que é o Novo Testamento. Mas é interessantíssimo que ela vai apresentar um tipo de hiperfundamentalismo comum aos ambientes também progressistas, onde não há espaço para dúvida, não há espaço para questionamento, que no esforço de tentar apresentar uma crítica da fé, e uma crítica e o questionamento absoluto sobre as coisas, você não pode fazer uma crítica da crítica, você não pode questionar o questionamento. Você precisa aceitar a tentativa de destruir os fundamentos da fé cristã para apresentar um novo tipo de cristianismo. E esse é inclusive o título do capítulo 5, né? Um tipo diferente de cristianismo. Ele começa com uma citação muito boa do John Pavlovitz. O cristianismo progressista consiste em não pedir desculpa pelo que nos tornamos, à medida que vivemos essa vida e nos empenhamos abertamente com a fé com a qual crescemos. Não há pontos imunes à crítica, há apenas a busca incessante e sagrada da verdade. A tradição, dogmas e doutrinas são todas legítimas, por todas passarem por mãos de uma humanidade imperfeita. Porém, como tal, são todas igualmente vulneráveis às inclinações, medos e preconceitos dos envolvidos. O livro cita pais da igreja, cita teólogos progressistas, e o meu capítulo favorito é um capítulo em que ela discute de forma extremamente simples, clara, uma introdução muito boa à crítica textual, olha só. O capítulo 7, chamado Pois a Bíblia Assim Me Diz, faz referência a uma canção infantil americana, né? The Bible Tells Me So. Eu acho que é assim a canção, não tenho certeza, deve ser isso. E ela apresenta, nossa, ela usa ilustrações, desenhinhos. Tem desenho, cadê o desenho? Deixa eu ver o desenho aqui. Porque tem, olha aqui, ela faz um bilhetinho, né, o bilhete 1, o bilhete 2, para explicar o processo de lidar com cópias. Aí tem o bilhete 3 e o bilhete 4 aqui na outra página. E ela vai de forma muito humilde, mas extremamente simples e fácil de entender, refutar homens como Bart Ehrman, né, que são eruditos incríveis, mas por serem eruditos que vão contra a verdade, às vezes materiais simples são suficientes para desbancar os sábios desse século. Questões de autoridade, de subjetividade, questões muito específicas como homossexualidade, um inferno eterno, a morte de Jesus sendo tratada como um abuso infantil cósmico e várias questões desse tipo, são extremamente bem apresentadas com um diálogo simples, fácil, inteligente e muito útil para você que quer ser introduzido aos problemas desse cristianismo modernoso que tem invadido tantas igrejas. Tão comum no Twitter, tão comum em ambientes mais neortodoxos, mais liberais, geralmente associado a um tipo de negação tão terrível do cristianismo bíblico. O Outro Evangelho, uma resposta ao cristianismo progressista, não é um livro sobre política, não é um livro sobre leituras políticas do Evangelho, é um livro sobre leituras progressistas em um sentido teológico da escritura. Isso pode estar associado, claro, às esquerdas políticas de alguma forma, mas não é disso que ela está falando aqui nesse livro. E isso torna esse livro, cá entre nós, muito melhor do que eu imaginei que ele seria. Ainda há espaço para a discussão sobre como existem leituras políticas da Bíblia, mas essa apresentação desse tipo de cristianismo progressista é algo bastante urgente para as nossas igrejas. Se você estiver disposto a conferir esse material, um material bem introdutório, para quem não teve tanto contato ainda com esses assuntos, existem outros materiais acadêmicos mais profundos, mas esse é um ótimo resumo feito realmente para o grande público, para o público evangélico amplo, que não tenha ainda tanto contato com materiais acadêmicos sobre esses assuntos. Eu posso indicar uma série de livros que tratam, cada um deles, aspectos de cada capítulo desse livro. Mas isso é o tipo de pesquisa que é própria para acadêmicos, própria para seminaristas, própria para estudiosos. E esse é um material para quem é cristão, que ama o Senhor e quer proteger a própria fé desses evangelhos que aparecem por aí. Certamente um excelente material de entrada para essas questões. O link para você comprar, se você quiser, vai estar aí na descrição. Toda quarta e sexta-feira a gente aparece aqui para falar de literatura do 2D de Teologia. Não deixe de se inscrever no canal, porque a gente tem vídeo quase todo dia. Liga as notificações para sempre ficar sabendo quando tiver um vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.